Bem, bom dia a todos. Agradecer em primeiro lugar ao Ricardo o convite para estar aqui presente e dizer-te já agora fiquei muito satisfeito com o painel que me confiaste, em primeiro lugar pela elevadíssima craveira dos convidados e depois pelo tema, que claramente de todos os de hoje é o mais afetuoso e menos algorítmico. Propósito e bem-estar. Termos cada vez mais repetidos, mais ouvidos, mas será que estão a ser efetivamente vividos nas organizações? Fiz uma pesquisa nestes dias, desde que fui convidado para estar aqui, e vi um estudo da McKinsey que diz que 80% dos colaboradores diz sim, é muito importante haver uma declaração de propósito, sentir o propósito. 82%. 62% dizem sim, a minha empresa tem uma declaração de propósito. Mas apenas 42% dizem sim, e sente-se, e é vivido, e tem impacto real na organização. Eu ia começar exatamente por aí. O propósito é uma força real ou, como dizem alguns, é marketing emocional. E como alinhar aquilo que é o propósito da organização com os N propósitos individuais dos colaboradores, porque também cada vez mais se fala do foco no colaborador, na personalização daquilo que é o cuidado e a atenção a ter com cada colaborador. Elsa, não sei se queres começar. Ora, bom dia. Bom dia aqui a todos. Esta questão de sermos o último painel tem sempre aqui uma enorme vantagem, é dar para tirar apontamentos dos outros painéis, não é? Pronto, que é conseguimos fazer aqui uma integração também com aquilo que já disseram e, no fundo, fazer aqui algum alinhamento. O tema do propósito é um tema emocional, não é? Aliás, falávamos um bocadinho sobre a componente racional, sobre a componente emocional e, conforme disseste, é um enquadramento bastante humano. Nós estamos habituados nas empresas a trabalhar o como e a trabalhar o quê e muitas vezes esquecemos do porquê. E quando trabalhamos propósito é um bocadinho isso, é porque é que fazemos as coisas da forma como nós fazemos, qual é que é o bem maior, qual é que é o significado que a empresa tem na sociedade e no mundo, qual é que é o legado que nós, enquanto empresa, queremos deixar. Aliás, quando trabalhamos os temas do propósito, acabamos por trabalhar muito o tema do legado. E eu estava aqui a pensar, aliás, estes dois exemplos lembrei-nos agora, quando nós dizemos que o propósito é coesão, e que o propósito é mobilizador. Lembrei-me precisamente aqui destes dois exemplos, um de hoje de manhã, e confesso que um outro de ontem ao final do dia, conforme o propósito pode ser mobilizador. O de hoje de manhã foi, eu estava a descer no elevador e, entretanto, há uma vizinha minha que desceu comigo e perguntou-me se eu tinha ido à corrida Sempre Mulher, que foi a corrida que ocorreu no domingo passado. Eu até fiquei, confesso, com um bocadinho de vergonha, porque calculei que ela me fosse dizer que sim, que ela tinha ido, e ela tem muitas limitações físicas. Portanto, é uma senhora de idade e tem bastantes limitações físicas. E o orgulho com que ela me disse, mas eu fui à corrida Sempre Mulher, no domingo passado, e de certeza que não foi à corrida Sempre Mulher, enfim, para fazer exercício físico, foi à corrida Sempre Mulher pelo propósito e pelo efeito mobilizador que teve e pelo significado que era ir àquela corrida. O outro exemplo foi o de ontem. Conforme sabem, ontem morreu aquilo que eu acho que é um grande, e que foi um grande homem, não é? A forma como ele fez as coisas, o propósito pelo qual ele fez as coisas. Estamos a falar do Francisco Pinto Balsemão, em que de facto, mais do que criar, e toda a gente sabe que criou aqui um conjunto de comunicação e de veículos de comunicação, era o que é que ele queria na realidade com essa criação, qual é que era o propósito, que cria claramente uma expressão e uma imprensa livre, com liberdade de expressão, mas acima de tudo queria pessoas informadas, portanto queria informar bastante a população. Ora, perante estes exemplos, o que nós podemos dizer é que de facto o propósito é mobilizador e quando nós explicamos o porquê,
não só o que fazemos, nem como fazemos, mas porque é que o fazemos, conseguimos criar claramente uma cultura à nossa volta e uma cultura que seja mobilizadora. Até porque as pessoas, e eu não me canso de dizer isto, acreditam muito mais naquilo que vêm a fazer do que aquilo que ouvem dizer, não é? Portanto, uma questão é aquilo que nós dizemos que somos, ou aquilo que nós queremos ser. Outra questão é, na prática, o que é que o nosso comportamento diz, o que é que o comportamento dos nossos líderes diz e, no fundo, o que é que na prática e nas ações nós transmitimos, que é exatamente esse o porquê pelo qual fazemos as coisas. E na prática, Joana, como é que garantimos, de facto, que isto tem força dentro de uma organização? Existe alinhamento entre aquilo que é o propósito propalado pela organização e aquilo que são os comportamentos das pessoas? E como é que, de alguma forma, uma empresa como a tua garante ou cria condições para que, quando contratamos alguém, como é que garantimos ou não, como é que conseguimos medir se há alinhamento e, ao longo da vida do colaborador na organização, como é que vamos medindo se esse alinhamento de propósito se mantém estável ou reforçado desejavelmente? Pedro, obrigada. É um gosto estar aqui mais uma vez e é um gosto enorme estar aqui para poder falar de propósito. Propósito, valores, de missão nas organizações e de poder falar, obviamente, da fidelidade. Todos sabem, eu trabalho na fidelidade há alguns anos e sinto hoje, ao fim destes anos, que a razão pela qual nós conseguimos fazer o caminho que conseguimos nos últimos 10, e os últimos 10 não têm a ver com a minha entrada na fidelidade, tem a ver, obviamente, com a compra da fidelidade pela Fosun e, portanto, numa nova estratégia e num novo caminho e numa nova visão, foi porque tudo mudou, menos a alma da empresa, menos o propósito para o qual nós vamos trabalhar todos os dias. E isto é uma empresa onde nós dizemos, há anos, muitos anos, que vamos trabalhar todos os dias para que a vida das pessoas não pare. E podia, de facto, ser uma dessas empresas em que tem o propósito e depois, de alguma forma, as pessoas sentem-se orgulhosas por trabalhar lá e depois, nas ações, não é isso que se vê. Mas aquilo que eu sinto é que, no dia-a-dia, na forma como exigimos e pedimos às pessoas que estejam na organização, na forma como a maioria das pessoas quer estar dentro da organização, esse propósito está lá. Primeiro, responder, a pergunta tem duas componentes, uma muito importante que é como é que se alinha. Eu sinto que se alinha dizendo qual é o propósito, deixar muito claro qual é o propósito, garantir que há uma visão muito clara e que a estratégia que definimos para a visão está assente nesse propósito, nos valores que temos. E isso tem que ser amplamente comunicado. Nós acabamos, eu estou muito próxima, nós acabamos de fazer uma reunião com todos os colaboradores, clientes, parceiros, semana passada, o sábado passado, e claramente a reunião foi, para além de falar de negócio de uma forma muito geral, foi a falar do propósito e da alma da fidelidade. Muito a falar daquilo que muda, mas daquilo que claramente não muda e não pode mudar para garantir que continuemos a poder e trabalhar todos os dias para que a vida das pessoas não pare. A nossa missão é cuidar das pessoas e proteger a vida das pessoas. Portanto, eu não posso também deixar de dizer que, de alguma forma, temos a vida facilitada. Porque isto faz parte do core do negócio. É isto que nós fazemos. E ajuda, não é? Dito isto, o alinhamento consegue-se nesta lógica de fazer assim e de pedir às pessoas que façam assim. E quando tu perguntas pelo recrutamento, quando tu perguntas como é que fazemos com que as pessoas queiram, eu sinto que as pessoas vão sentindo. E se me perguntarem se todas as pessoas que nós recrutamos ou que nós entrevistamos antes do recrutamento gostariam de trabalhar numa empresa como esta, se calhar não. E não tem que ser. Nós não trabalhamos todos com o mesmo propósito. E os propósitos das empresas, nós estamos todos alinhados com os propósitos das empresas. Não havia pessoas que não iam para o Pestana, ou para a Marcha, ou para... WTW, Joana. Desculpa, Elsa. Ok, mas já trabalhei, deixa-me dizer, há muitos anos atrás, já trabalhei na Marcha. Ajuda-me. Não, eu sabia. Desculpem. Mas é mais um exemplo. Portanto,
nós queremos mesmo que as pessoas, quando se juntam à fidelidade, queiram trabalhar com este propósito. E não tenho muitas dúvidas, e atrevo-me muitas vezes a dizer, e tenho-o dito, dissemos-lo agora, durante estes últimos dias, porque estivemos no Pensar Maior e depois estivemos nas reuniões internacionais, etc. Dissemos-lo muito, dissemos, nós precisamos de pessoas muito boas a trabalhar connosco. Mas nós, acima de tudo, uma empresa que tem um propósito destes e uma empresa que tem esta missão precisa de boas pessoas. E isto tem que ser dito, e tem que ser dito no primeiro contacto com as pessoas, tem que ser dito aqui, tem que ser dito de forma geral com as pessoas da fidelidade. As pessoas têm que todas as pessoas acham que são boas pessoas, como é óbvio, a maioria das pessoas. Mas quer dizer, se o propósito delas não for ir trabalhar para uma empresa onde isso lhes é exigido todos os dias, porque é, se calhar há muitas outras empresas muito boas, no nosso mercado português, muito, muito boas, onde as pessoas se podem juntar. Aqui há um propósito claro, e isto é exigente. Depois, como é que isto se faz? Eu acho que é preciso criar espaço para as pessoas, uma vez estando as pessoas alinhadas com isto, uma vez gostando as pessoas de trabalhar em empresas com propósitos destes, que exigem de facto muito do ser humano, da camada humana, há que dar espaço às pessoas para elas próprias poderem ter espaço e praticar os seus valores pessoais, as suas causas pessoais. A lógica de poder ir correr à corrida, a lógica de podermos patrocinar corridas para que as pessoas possam ir defender as suas causas. Mas muito mais do que isso, a lógica de poderem participar em variedíssimas atividades que a fidelidade tem, que lhes permite, de alguma forma, serem eles próprios e dar autonomia. E é preciso uma coisa antes, que é, para que as pessoas se sintam alinhadas, as pessoas precisam de conhecer o seu propósito. Portanto, isto é muito, muito importante. E, portanto, as empresas também podem fazer isto pelas pessoas que trabalham com elas. Vamos complicar aqui um bocadinho isto. Verónica, e como é que é trabalhar um propósito numa organização que está presente em 16 geografias distintas e culturas distintas, imagino? Sim. Para vos dar um contexto, antes de entrar na pergunta, o Grupo Pestana está, de facto, em 16 geografias. Entramos muito recentemente na 16ª, agora na Bélgica, com a aquisição de um hotel em Bruxelas. Temos mais de 40 nacionalidades e além dos mais de 100 hotéis que nós temos, estamos também presentes noutros negócios, como é a imobiliária turística, com a marca Pestana Residences, mas também casinos e campos de golfe, e até uma empresa de cervejas, não sei se conhecem a marca Coral ou Brisa Maracujá, são marcas do Grupo Pestana. E, portanto, é isso. Como é que o criar um propósito que consiga abranger tantas funções, tantas geografias, tantos negócios, levou-nos aqui a um estudo em 2019 muito interessante, no qual chegámos, depois de envolver muitos colaboradores, com surveys, com, enfim, workshops, discussões em comissão executiva, com o propósito de proporcionar experiências memoráveis que criam valor aos nossos clientes, às nossas pessoas e às nossas comunidades ou comunidades onde nós operamos. Comunicar este propósito a tantas pessoas e a tantas geografias não foi fácil, mas decidimos na altura fazer um roadshow. E, portanto, fizemos mais de 50 workshops pelo mundo fora, a falar só sobre propósito e valores e cultura, e como é que as pessoas podiam, no fundo, incorporar esse propósito, esses valores, nas atividades do seu dia-a-dia. Porque é muito diferente a atividade de um cozinheiro ou de um recepcionista ou de um diretor de hotel ou de um jardineiro num campo de golfe. E, portanto, tocámos todas as pessoas pensando em conjunto, e fizemos-lo agora no hotel também que adquirimos em Bruxelas. Portanto, pessoas dentro da mesma sala, com funções totalmente distintas. É muito interessante a dinâmica, porque estas pessoas não estão no dia-a-dia a comunicar entre elas. Portanto, ficam a conhecer melhor também o que umas e outras fazem, e pensam em conjunto como é que, na sua unidade, na sua função, podem, no fundo, fazer coisas diferentes para incorporar o propósito e os valores, e de que forma é que podem agir. Outra vertente também que utilizamos muito para comunicar propósito e valores e disseminar a cultura dentro da organização é através da nossa Pestana Academy, portanto é a Academia de Formação e Desenvolvimento do grupo.
e, através dela, temos vários programas de desenvolvimento e de mobilidade que permite aos nossos recursos, como um programa Growing Together, terem experiências em várias geografias, em várias funções. E isso permite-nos que haja esta mobilidade também da nossa cultura dentro da organização. O que é muito interessante para percebermos como é que as coisas funcionam noutros sítios, como é que também incorporamos formas de estar e comportamentos que estão em linha connosco, mas que nós nem sabíamos que poderiam ser introduzidas, e isso tem sido uma mais-valia. Portanto, e também a proximidade muito, eu acho que da Comissão Executiva, cada vez que há a abertura de um hotel, nós fazemos questão de fazer uma reunião de Comissão Executiva nesse hotel para irmos conhecer as pessoas, para eles saberem quem são as pessoas-chave da organização, ou os líderes da organização e a forma como nos comportamos. Muito bem. Bom, o propósito é o que dá sentido, mas o bem-estar, eventualmente, é aquilo que está mais diretamente ligado àquilo que é o desempenho. Elsa, sei que a organização tem feito aí vários estudos sobre o tema da importância do bem-estar. O que é que, de facto, está a ser feito pelas empresas para agarrar este tema e não o deixar, digamos que, à responsabilidade de cada um de gerir o seu próprio equilíbrio em termos de bem-estar? Antes de pegar nesta questão, deixem-me só complementar aqui só uma questão que a Joana referiu e que a Verónica também referiu e que eu acho que é relevante, que é o seguinte: o propósito tem que vencer o teste da adversidade. Claro. O que é que eu quero dizer com isto? Que é tudo está bem quando estamos no mercado próspero e quando tudo flui. Agora a questão é, quando há pressão pelos custos, quando há pressão pelos resultados, aí é que se vê verdadeiramente a verdadeira coerência. Que é, portanto, se o propósito não vencer este teste da adversidade, é porque, de facto, ele não faz parte da cultura da empresa. Portanto, isto só para, de facto, acho que a pedra de toque, se o propósito faz mesmo parte da cultura da empresa, é, nos momentos incertos, nos momentos difíceis, nós somos convenientes ou coerentes. É que, para termos propósito, temos que ser, acima de tudo, coerentes. Agora, relativamente ao tema que levantaste, da componente do bem-estar e da saúde organizacional, a WTW, é verdade, tem estudado estes temas e eu também tenho me interessado bastante por, enfim, qual é que é o impacto que, de facto, estes temas têm naquilo que acaba por ser a produtividade, a sustentabilidade, a reputação. Aliás, uma empresa pode ter lucros extraordinários, mas se não tiver sustentabilidade nem reputação, não tem futuro. Qual é que é o impacto que tem na reputação, na sustentabilidade a nível das empresas? E hoje em dia, o bem-estar deixou de ser um benefício, não é? Pronto, aqui é, hoje em dia, quando se olha para estes temas, olha-se para a saúde organizacional como estratégia. E estratégia de lucro, de sustentabilidade e de reputação empresarial. Sabes que eu gosto de números, não é? Pronto, aliás, fui investigar relativamente àqueles números que tu tinhas inicialmente do estudo da McKinsey de 2020 e encontrei aqui uma série de outros números que no fundo faz aqui um bocadinho a ligação entre até que ponto é que a saúde organizacional tem verdadeiramente impacto naquilo que acaba por ser a produtividade, a sustentabilidade e o futuro das empresas. A mesma McKinsey, não nesse estudo, mas em 2025, mostra, portanto, estou a socorrer-me aqui da minha cábula, que investir em saúde e bem-estar aumenta produtividade, inovação e retenção, enquanto reduz os custos e o absentismo. Portanto, uma correlação claramente direta entre o investimento e aquilo que acaba por ser os resultados e o retorno que as empresas também têm. Também nós, a nível da WTW, e também este estudo é de 2025, 70% das empresas atualmente estão a iniciar programas de saúde organizacional com foco na prevenção, na literacia e no apoio financeiro e emocional. Passando pela OMS, ambientes saudáveis não se constroem com ações isoladas, mas com mudanças estruturais.
Não basta ter a fruta, não basta ter a ginástica laboral, portanto, ou temos aqui mudanças estruturais, ou de facto acabamos por não ter esse impacto a nível da saúde organizacional. A Agência Europeia para a Segurança e Saúde no Trabalho alerta para os novos riscos psicossociais e da hiperconectividade, que é quando olhamos aqui para a Agência Europeia, portanto, acima de tudo, o risco que nós temos aqui acaba por ser aqui um bocadinho da hiperconectividade. Agora, estes são os dados, estes são os números. De que forma é que as empresas estão a trabalhar e o que é que nós já vemos também com muito trabalho a nível das empresas? Eu chamei-lhe um bocadinho da intenção à ação, não é? Porque intenção, todas as empresas dizem que têm políticas de well-being e de bem-estar, todas as empresas dizem que, de facto, a saúde organizacional acaba por ser trabalhada a nível das empresas. A ação é, essas ações são verdadeiramente trabalhadas, que é, trabalhamos na conformidade, trabalhamos na prevenção, trabalhamos no alinhamento e nos indicadores de RH, ou trabalhamos, de facto, tendo em vista antecipar riscos, fazer uma promoção da saúde, mas antecipar riscos e fazer uma promoção da saúde para também termos exatamente o retorno financeiro que queremos. Falaste em dados. Uma pergunta rápida, o tempo está-se a esgotar. Esta cultura de dados, esta cultura algorítmica das IAs, ajuda ou atrapalha o bem-estar? Ou seja, as pessoas sentem-se mais valorizadas, mais vigiadas. Que impacto é que vocês acham que isto traz para o bem-estar? Eu acho que os dados têm de ser utilizados ao serviço das pessoas. E, portanto, eu acho que só podem ajudar a tomar decisões mais focadas, mais acertadas, que promovam o bem-estar das pessoas e das organizações. Mas esse tem de ser, obviamente, o objetivo e isso tem de ser comunicado de forma transparente para conseguirmos esse objetivo. E, portanto, podem ser utilizados dados, obviamente, internos, dados de clima organizacional, dados da própria avaliação de desempenho, para percebermos quais são as oportunidades que as pessoas gostavam de abraçar, que formações é que são necessárias tomar, que condições de trabalho é que temos de melhorar. Enfim, nós lançámos agora uma renovação de todos os escritórios dos serviços partilhados, porque efetivamente tivemos esses dados do nosso clima há um tempo atrás. No nosso caso, nós também temos muitos dados externos que nem sequer controlamos, que são dados de satisfação dos clientes em qualquer plataforma de redes sociais, através das reviews das Bookings, da Expedia. E, portanto, dados que estão à vista de todos e que nós utilizamos, monitorizamos, de forma também aí a tomar decisões ao nível de comportamentos e de pessoas enfim, equipamentos para melhorar, no fundo, aquilo que é a experiência do cliente. Última pergunta, já ultrapassámos aqui o tempo, quase telegráfica. O que é que vocês acreditam que será o próximo grande desafio nestas temáticas de propósito e bem-estar nos próximos anos para as organizações? Já está aqui tudo a pescar, não temos tempo. Eu gostava de falar muito, neste momento, na fidelidade. Há um tema que nos é muito querido e que não vamos largar, e que é cuidar da longevidade. Nós sabemos que vamos todos viver mais anos e temos mesmo que cuidar de viver mais anos com qualidade. Portanto, este é um tema que nos é muito querido. Estamos a fazer um trabalho grande nisto, obviamente com os nossos clientes. Estamos a diversificar o negócio no sentido de estar lá em todas as idades para, de alguma forma, cuidar deste tema. E estamos a querer e a fazer a mesma coisa internamente. Sentimos todos que vamos viver muito mais tempo, vamos viver para além da idade normal da reforma, e depois, se pensarmos que vamos viver mais 20 ou 30 anos para além da idade normal da reforma, temos que saber como é que vivemos. Com que dinheiro vivemos, com que saúde vivemos, o que é que fazemos durante esses 30 anos. Não vamos para o sofá com uma manta nas pernas, pelo menos não queremos ir, não é? Se a saúde nos permitir, não queremos ir. E, portanto, claramente este é um tema que nos preocupa muitíssimo nos próximos anos e estamos a agarrá-lo com unhas e Elsa Browning, querem acrescentar algum ponto? Eu acrescentaria, obviamente, para além da tecnologia, que eu acho que é um tema que está em qualquer setor e que temos de o abraçar e complementar, criando mais produtividade, mais eficiência, mas de forma a termos
mais espaço para o relacionamento com o cliente. Para nós, o relacionamento com o cliente é tudo, a empatia. Eu acho que o tema da diversidade nos é muito querido ao setor da hotelaria. É um setor que não fecha as portas a nenhum cliente vindo de qualquer país. É um setor que emprega nacionalidades de todo o mundo, que tem oportunidades fantásticas de crescimento. Nós temos exemplos maravilhosos de estagiários que começaram no Porto Santo e que acabam como diretores num hotel em Nova Iorque. E, portanto, que este setor também da hotelaria possa ser ou contribuir um pouco como exemplo num mundo que precisa tanto de relações humanas, de paz e de maior confraternização entre todos e aglomeração de tantas culturas. Acho que é a minha mensagem. De uma forma muito breve, da intenção à coerência, que é, temos que ser muito coerentes naquilo que nós fazemos e dar passos consistentes, e pegando aqui na questão dos dados, da utilização ética e com intenção dos dados. Portanto, os dados, de facto, podem ser ameaça ou podem ser qualquer coisa boa dentro das empresas, depende da ética e da intenção com que são utilizados. Elsa, Joana e Verónica, muito obrigado. Foi um prazer. Muito obrigada. Obrigada.